Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, do Diretaço, estou aqui com o Rafa do MMA hoje e hoje vamos falar de Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, contra Khamzat Chimaev, que acontece no UFC 294 e, como esperado, eu vou falar do Chimaev primeiro e aí o Rafa depois vai falar do Borrachinha e a gente vai dar a nossa opinião aqui. Então, antes de a gente começar a falar dos dois aqui, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo o que você quiser, mas de preferência quem você acha que ganha a luta. Então, vamos lá. Falando do Chimaev, ele tem 29 anos, fez 29 anos agora em maio, então ele nasceu em 1994, ele tem 1,88 m de altura, 1,90 m de envergadura, ele nasceu na República da Chechena, mas ele está lutando pela Suécia, né? Então, inclusive, ele foi campeão lá na Suécia de wrestling, já nos 86 quilos e nos 92, foi medalha de ouro nos dois pesos diferentes, 3 medalhas de ouro. Isso é importante para essa luta, porque a gente vai falar justamente da subida de peso e tal, então ele já foi campeão lutando com 92 quilos. Pegando aqui dentro do UFC, ele tem um bônus de luta da noite contra o Gilbert Burns, o Durinho. Ele tem 4 bônus de desempenho, né, ali, que são contra o John Phillips, o Rhys McKee, o Gerald Meerschaert e o Li Jingliang. Ele tem um recorde, né, de vitórias consecutivas mais rápidas na história moderna do UFC, de 10 dias, né, entre uma luta e outra, e ele tem também um recorde de 3 vitórias consecutivas mais rápidas na história do UFC, que são 66 dias. Né. Isso foi logo que ele entrou, que ele fez um monte de luta uma seguida da outra, e depois ele começou a demorar para lutar. Né. E ele recebeu em 2020 também um prêmio, né, de estreia do ano e etc. Enfim, essas são algumas informações resumidas do Chimaev. E falando do Borrachinha, o Borrachinha está com 32 anos, o camp dele é feito na maioria das partes em Minas Gerais. Ele tem 1,85 de altura, pesa ali em torno de 100 quilos, né, mas luta com 84 quilos. 1,83 de envergadura. O Borrachinha tem 2 prêmios de performance da noite, um contra o Garrett McKillen e outro contra o Ryan Hall. 2 vezes luta da noite, uma contra o Yoel Romero e a outra contra o Luke Rockhold, que todo mundo fala que a luta foi horrível. Ele ganhou o prêmio de luta da noite naquele evento. O MMA Junkie considerou o Borrachinha a luta do mês em 2019 contra o Yoel Romero, e o site Sherdog em 2019 também deu um prêmio para ele do round do ano, que foi na luta contra o Yoel Romero. Borrachinha vem com 14 vitórias, 11 por nocaute, 1 por finalização, 2 por decisão, e 2 derrotas, 1 por nocaute contra o Adesanya e 1 por decisão contra o Marvin Vettori. Agora a dúvida ele lutou de meio médio, né? Lutou de peso médio já também, né? Inclusive um dos bônus que ele ganhou foi ele estava no peso médio. Mas a dúvida será que ele vai conseguir ter força, né? E essa é a discussão. E para usar essa força contra o Borrachinha, para colocar para baixo e tal. Porque na verdade o problema se a gente for pensar, o Chimaev tem 1,88 m de altura. Ele é mais alto que o Borrachinha e tem mais envergadura. Então, na verdade, a questão do tamanho, comprimento e envergadura não é um problema, porque ele é maior que o Borrachinha. Mas, e ele já lutou, como eu falei aqui, de 80 e pouco, de 92 quilos. Então, a altura e o peso, pelo jeito, dá para ser semelhante. Só que a discussão e a força? Porque, na verdade, o Borrachinha, ele luta com 95, 96 quilos. Né? Então, mesmo considerando que o Chimaev já lutou nos 92, é diferente ele sair do 77, bater 83. Eu não acho que ele vai bater 83 e lutar com 90 e pouco, que nem o Borrachinha. Porque ele não é um cara que, visualmente, a gente vendo lá no Instagram as postagens que ele tá fazendo e tal, que ele tá igual a Borrachinha, que no off pesa 100 quilos, 100 e pouco. Né? Eu acho que ele tá mais leve que isso. Então, eu acho que na hora da luta ele vai estar mais leve que o Borrachinha. Acho que ele vai estar muito mais forte e maior do que no meio médio, ok. Mas eu não sei, eu duvido ainda que ele vai ter resistência e explosão física para fazer frente com o Borrachinha num clinch e colocar para baixo. Então, eu concordo com você, porque eu acho que é uma questão de estrutura óssea, entendeu? Então sei lá, tudo bem que a última luta que ele fez foi em setembro de 2022, o Chimaev. Então, quando eles lutarem em outubro, vai ter mais de um ano que o Chimaev não está lutando. Ele pode sim tá com a ideia de subir para o peso médio desde a última luta,
que já não foi no peso, né? Ele já não bateu o peso, porque na verdade a última vez que ele bateu o peso foi na outra luta, que foi em abril, então tem muito tempo. Então talvez já é uma ideia dele subir. E desde lá ele vem construindo o shape, entendeu? Então aí beleza, ele teria 1 ano e 1 mês, mais ou menos, para fazer essa subida de peso. Que dá para fazer. De 77 até 83 ali a categoria não é uma grande diferença. Mas ainda Dá pra assim, fazer. não é difícil saber se na hora da competição ali, com um cara que bate 8,3, mas luta de 95, 96, se vai ser suficiente. E outra coisa, não é só a questão física, força, resistência, etc. Né? O problema é a técnica, né? Porque o Borrachinha sempre defendeu bem queda. Tem esse detalhe, né? A gente não tá falando de um cara forte e pesado, mas que é ruim tecnicamente para defender queda, ou é ruim no jiu-jitsu e etc. O Borrachinha, teoricamente, pelo que a gente acompanha, defende muito bem queda, levanta rápido e se vira muito bem no jiu-jitsu. A gente nunca viu ele ali passando nenhum aperto no grappling. Então, eu acho que pelo material que a gente tem hoje, das lutas dos dois ali e tal, dentro do que dá pra gente prever, porque a gente não acompanha o camp nem de um nem do outro, eu não concordo com as bolsas que colocam o Chimaev como favorito 70-30, tipo, tava até mais do que isso, tava bizarro. Não, Eu não acho que é isso, eu acho que se fosse favorito, pra mim seria 60-40 no máximo, não passa disso, mas ainda assim, eu vou ser mais audacioso ainda, e eu vou dizer que pra mim o Borrachinha é levemente favorito. Levemente. Também não acho que é mais do que, sei lá, 55-45. Eu acho que é bem apertado, porque justamente por conta da dúvida. Porque o Chimaev pode realmente derrubar e controlar o Borrachinha. Mas eu não acredito que vai ser tão fácil. E acho que ali na trocação o Borrachinha leva vantagem. E sei lá, eu consigo enxergar, assim, o mais provável pra mim é ser mais ou menos como foi uma luta com o Durinho. Pode ter uma queda ou outra, pode ter uma tentativa ali, mas eu não acho que o Borrachinha vai ser finalizado no chão ou nocauteado no ground and pound. Ele pode ser controlado por um round ali e tal, mas o gás vai acabar e o Chimaev não vai conseguir continuar colocando para baixo. A luta vai rolar na trocação e ali na trocação o Borrachinha pode até não nocautear, mas às vezes fazer o suficiente por ser mais técnico para levar a luta numa decisão, às vezes. Até porque o Borrachinha também não tem um grande poder de nocaute, né, de um golpe só e coisas do tipo. Ainda mais numa luta dessa que ele vai cansar o braço. Então, talvez eu acho que o mais provável seja o Borrachinha levar numa decisão. Sei lá. Não, faz sentido. E falando da subida de peso do Chimaev de novo, cara, uma coisa é assim, nada me coloca na cabeça que. Eu vou tentar expor de um jeito bem simples, assim. O Borrachinha só consegue bater meio médio se ele cortar as pernas. Nossa. Ele não tem o que ele faça com a estrutura óssea e corporal dele que ele consiga bater o peso. Então, essa parada de colocar peso, colocar músculo e fazer o cara subir de peso é uma história igual, parecido, por exemplo, não comparando, mas só falando de subida de peso do John Jones, por exemplo. Vocês viram como é que o John Jones sobe de peso? Ele tá grande e tal, não sei o quê, mas aí tem até uma barriguinha, as pernas continuam fininha, ele tava mais lento. Não é só colocar peso e falar, olha, estou do tamanho do cara. Não é isso. Ele não tem a mesma estrutura óssea do Borrachinha, de tamanho, e que aí resulta em força, entendeu? Se ele vai colocar mais peso, isso vai custar no cardio dele. O Borrachinha já tá ele tá em casa. Ele tá em casa. Ele faz o que ele faz, ele corta peso super bem. E eu acho que ele vem muito mais forte para essa luta do que ele. Eu acho que, nesse caso, a diferença de tamanho de um e do outro vai fazer muita diferença. Eu acho que a única chance. Fortão. Eu acho que a única chance do Chimaev, sei lá, dominar o Borrachinha completamente é se a desidratação que o Chimaev fazia pro meio médio debilitasse ele a certo ponto de que acontecia o que acontecia da gente ver. E dele cansar e não conseguir colocar pra baixo, sabe? Tipo, se a desidratação dele prejudicava muito ele e agora ele não vai ter, aí beleza, a gente pode ver um Chimaev com mais gás, com mais força, mas esse é o ponto. A gente não sabe. Eu acho que o Chimaev vai ser um clássico exemplo do cara, porque você tem que pensar lá atrás. Que vai quebrar a cara e vai ter que descer de volta, você acha? Ele é tão bom e tão fodão assim, por que ele já não lutou no médio? Ele Porque lutava. No meio médio o tamanho dele é muito absurdo, 1,88. Exatamente, É muita coisa. exatamente. Ou seja, ele achava
que as chances de sucesso dele no Era meio maior, médio seriam sim. muito maiores do que no médio. Sim. Aí o que aconteceu? Ele ficou famoso, encheu o bolso de dinheiro, o cara come mais, o cara treina menos, vai tirar mais foto. Ele chega num ponto que ele fala, porra, tá difícil bater esse peso. Vocês têm que entender que uma coisa é o cara quando ele não é ninguém e o que ele mais quer na vida é ser lutador do UFC. O cara treina 10 horas por dia, abdica de tudo na vida e só treina e foco e treina e foco. O cara tá famoso, cheio de dinheiro, vem tirar foto aqui. Aí os caras convidam pra passar 20 dias nas Maldivas com tudo pago. O cara tá aproveitando a vida. Só que aí o Ó, que a acontece? última luta que ele bateu peso foi contra o Durinho. Será que ele não decidiu subir justamente depois daquela luta que o gás dele foi Não, pro saco, mas pode justamente ser, por causa da porque desidratação? ele Ali ele pode ter pensado, falou, caralho, eu complementa vou o que eu acabar tô dizendo. perdendo nessa categoria. Então, complementa o que eu tô falando, porque É. ele não é aquele cara que apareceu lá em Abu Dhabi, lutando 2, 3 semanas seguidas, que era o cara que tava com aquela coisa de tipo, meu Deus, esse é meu sonho, eu vou abraçar, entendeu? Uhum. Esse cara já não é mais o mesmo. Ele chegou num ponto do corpo dele que, pra ele bater o peso ali do meio médio, tava ficando impossível, porque ele tá. Das Ele 3 tá lutas seguidas, se eu não me engano, foi no peso médio. A E teve estreia e uma que ele não bateu o peso ainda, por foi, muito. Lembra? foi Foi a a. luta do Kevin Holland. Sim, sim, sim. Não, mas eu tô falando, Foi- a estreia dele foi no peso médio, aí depois, eu não sei se a segunda, porque aqui não tá escrito, mas a terceira também foi no peso médio, contra o Gerald Meerschaert. Então, na verdade, no meio médio, ele lutou 2, 3 vezes só, entendeu? Então, porque a última nem conta, né? Então, assim, na verdade, ele já não vem conseguindo e não vem lutando muito no meio médio. Então, ele até queria o cinturão ali, mas no cinturão você ainda não tem nem a libra de tolerância. Então já é um cara que dificilmente ia bater o peso. E fora que a altura faz diferença. 1,88 m, o cara também já é mais pesado. Então, assim, é muito difícil dar palpite em luta que o cara sobe ou desce de peso. Fica muito mais difícil. O verdade. ponto aqui, pra mim, chutando, né? Eu acho que o Chimaev vai se apresentar bem. Não acho que ele vai. Tipo assim, vai se apresentar mal e vai ter que voltar pro meio médio porque não vai. Não, eu não de acho. forma alguma, Eu acho que de ele vai forma alguma. performar bem, vai entregar uma luta dura e tal, não sei o quê. Pode vencer, né? Não sei, mas eu acho que o Borrachinha tem mais chance de ganhar porque é praticamente um meio pesado, né? Entendeu? Não, é essa a história da luta. É um meio pesado descendo pra lutar nos médios e é um meio médio subindo pra lutar nos médios. Exato. É um meio médio grande, que na verdade é peso Isso, médio, e um meio exatamente. pesado que é leve, que vai lutar no peso médio. Entendeu? Exatamente. E aí a gente vai falar de chão. Ele bota. Mas ele não é aquele cara do estilo do Khabib, que bota no chão e e pesa por cima e trabalha e desgasta o cara. Ele é meio explosivo, afobadão. Sim. Ele bota no chão, ele vira, ele pega o cara no mata-leão do lado errado. Ele faz umas coisas dessas, assim. Ele vai muito na afobada. A gente conversou com o Parrumpinho falou assim: ele peca na emoção. Eu acho que ele vai ele muito quer atropelar, afobado, né? Ele não quer ir na manha. Exatamente. E isso não vai funcionar contra o Borrachinha. Não vai funcionar. A gente tá falando de um cara. Pensa no Borrachinha. A gente tá falando de um cara que desde 2018, 2019 tá no topo da divisão lutando contra o topo do topo da divisão. O Chimaev tá entrando aí agora. É outro nível de competição. Nível de competição. Entendeu? Aí, se ele tava usando a vantagem do tamanho nos meio médios, ele tá perdendo, ele vai perder isso agora, entendeu? E ele vai chegar pra lutar. A gente viu o que aconteceu com o Darren Till. Não, e eu falo aqui, se o Chimaev chegar bem nessa categoria, vamos supor que ele consiga fazer com o Borrachinho o que ele fez com o Holland, que é o que eu tô falando que eu não acho que ele vai conseguir fazer. Mas se ele fizer, se ele chegar no primeiro round, derrubar, controlar, finalizar... Não, é cinturão e favorito nas bolsas pra ganhar da Adesanya. Sim. Porque... Não, mas você na entendeu? verdade, Por conta do estilo. A luta com a Adesanya é uma luta mais fácil pra ele do que com o Borrachinha, eu acho. Eu acho porque eu acho que tudo bem que o Adesanya movimenta bem, é difícil derrubar. Mas o Adesanya, ele tecnicamente se defende bem de queda e tal, mas ele não tem a mesma força, peso, e não é tão mais baixo, né? Porque ele é mais alto, também é mais fácil de derrubar. Ele luta com a base muito aberta, o Borrachinha não luta com a base tão aberta, então
teoricamente, se o Shimaev consegue ganhar bem como as bolsas estão achando, é um cara que tem grandes chances de depois ser campeão. Então, eu acho que assim, vai ser um divisor de águas essa luta, porque é para esclarecer se o Shimaev realmente é o que a galera acha, ou se não, entendeu? Mas é muito difícil saber com mudança de categoria o que vai acontecer. Eu acho que, pela altura do Shimaev e o tanto que ele batia de peso, eu acho que ele desidratava demais. Por isso que eu acho que vai ser uma luta pau a pau, entendeu? Não acho que ele vai subir e vai, porra, tá vendo? O cara não é nada. Não, eu acho que vai ser uma luta equilibrada, tipo, dura, sabe? Eu acho que vai ser uma O luta Borrachinha dura. me falou duas coisas que eu tenho uma resenha com o Borrachinha no canal aí, quem quiser assistir, mas ele falou duas coisas que me chamou muita atenção. A primeira é que quem vencer vai disputar o cinturão. Uhum. E a segunda, ele falou assim: eu assinei um contrato para 3 rounds. Assim, Então, essa luta são 3 rounds. Ele falou 3 rounds. Aí eu perguntei: como é que você vê essa luta? Ele falou: eu vejo uma loucura total. São 3 rounds com o pé lá no fundo do acelerador e vai para salve-se quem acabar com o puder. tanque de gasolina. Exatamente. Então ele já tá esperando uma loucura na luta. Entendeu? Aí eu vou falar de novo. Loucura por loucura, eu acho que o Borrachinha vai se dar melhor, porque ele não vai entrar nessa loucura meio Ele é mais igual ele foi. acostumado a lutar na loucura, né? Você vê a luta dele com o Romero, você vê a luta dele com o Roberts, você vê a luta Não, dele com o Vettori. Ele tá acostumado a mas lutar se você parar pra na pensar a trocação loucura. mais assim, entendeu? Tipo, Isso. Mas coloca o Borrachinha. frenética. Você coloca o Shimaev naquela loucura que ele tava contra o Durinho Sim. e coloca ele na mesma loucura contra o Borrachinha, Não, teoricamente ele não aguenta. Esse é o ele ponto. não aguenta. É, Então, é por exatamente isso que eu tô isso. falando, Exatamente isso. luta franca, O trocação Durinho deu franca. knockdown nele. Luta franca, trocação ali, tipo assim, loucura de. Ah, então vamos sair na mão? Eu acho que pra sair na mão, eu acho que o Borrachinha leva vantagem. Por isso que eu tô dizendo, eu acho que ele tem condição de manter a luta em pé, tem condição de, se não tiver em pé, não ser finalizado ou nocauteado no ground and pound, e na trocação ali na loucura, na hora que não tiver mais gás e time pra derrubar, eu acho que aí o Borrachinha leva vantagem. Por isso que eu acho que ele é levemente favorito. Por isso que eu não Também. concordo com as bolsas. Entendeu? Então é isso. Vamos ver, né? Mas é muito difícil, eu quero deixar claro, é muito difícil qualquer análise ou, tipo assim, garantir qualquer coisa com um cara saindo de 7-7 indo para 8-3 contra um cara como o Borrachinha, que não tá próximo do peso. É um cara muito mais pesado. Então Exatamente. é complicado da gente ter. Era a mesma coisa do John Jones quando subiu, que a gente tava falando, não ter pego um Cyril Gane, que tem. Cyril Gane, né? Que tem 108, 110 quilos, e ele ter pego um Ngannou, que desceu 5 quilos para bater 120. Entendeu? Era uma outra pegada. Então Exatamente. tem uma diferença ali de peso e tal. Então, Exatamente. eu acho A que é um gente viu, teste de você fogo para os dois lados, né? Quer um exemplo bom? A luta do Francis Ngannou com o Stipe Miocic. A diferença de tamanho dos dois era tão grande Sem que chance. o Francis, sem saber wrestling nenhum, dominou o Stipe no wrestling. Tipo, Sim. pô, entendeu? O meu Tite eu tô- quis ir eu tô mais leve falando pra luta e se lascou. então, quando fala a diferença de tamanho, ali não faz diferença, faz muita diferença. Então, Faz. eu aposto muito nisso. Tu quer deixar um palpite? Eu vou de Meu Borrachinha no pau. nocaute. Eu vou de Borrachinha decisão. Boa. Eu acho que o Borrachinha ganha na. Eu acho que ele perde o primeiro round, provavelmente. Talvez até tome queda e tal, mas eu acho que o segundo e terceiro, na loucura ali, ele vai ganhar 2-1. E se bobear, vou profetizar aqui, se bobear, vai ter discussão, vai ter gente defendendo que o Shimaev ganhou na decisão, mas o Borrachinha vai levar. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu acho que numa doideira entra uma mão do Borrachinha e ele ganha de TKO. Se for assim é melhor, porque aí não tem discussão de Eu decisão. acho. Ó, fala aí, comenta aí o que vocês acham, o que vocês acham que vai ganhar, se vocês concordam comigo, se vocês concordam com o Vini. Se quiser discordar do Vini, fica à vontade para comentar aí também. A gente lê todos os comentários. Se não tiver que comentar, comenta um coraçãozinho, um like, qualquer coisa. Tamo junto. Valeu. Tamo junto, é nóis.